sou a Prof. Francine Guerra e eu tô aqui hoje, então, para apresentar para vocês um pouquinho do conteúdo de produtos notáveis. Vamos lá? O que são os produtos notáveis? Eles são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, como, por exemplo, na resolução de equações de primeiro e de segundo grau. A gente pode utilizá-los nessas resoluções. O termo notável, ele refere-se à importância que a gente tem para esses produtos, pois eles podem ser desenvolvidos através de multiplicação, mas eles possuem um padrão de resolução, o que a gente chama de uma fórmula, que vai ajudar vocês na hora de resolver. O que a gente precisa lembrar para aprender produtos notáveis? De alguns termos matemáticos, como quadrado. O quadrado não se refere apenas a uma figura plana. Ele pode também se referir a um expoente, a uma potência 2. O cubo, a mesma coisa. Ele não precisa se referir apenas para um sólido geométrico. Ele pode sim ser um expoente 3. Diferença na matemática é comparar. E comparar nos remete à subtração, certo? E produto é o resultado de uma multiplicação. Beleza? Vamos seguir. O primeiro produto notável que a gente fala é o quadrado da soma de dois termos. Quando eu tenho dois termos somados e que eu preciso elevar esse resultado ao quadrado. Nem sempre a gente consegue efetuar essa soma. Lembra? Por exemplo, quando a gente tem A mais B, quando a gente tem letras. E aí a gente vai ter que analisar como é que vai ficar o padrão de resolução quando a gente tem uma soma elevada ao quadrado. Vamos desenvolver os exemplos que estão ali por distributiva, com a propriedade distributiva lá na multiplicação, certo? E aí a gente vai analisar como é que ficam as respostas. Então, olhem ali para o primeiro. O primeiro é A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que fazer A mais B, que multiplica o A mais B. Pela regra distributiva, a gente fica com A ao quadrado, depois AB, depois BA e depois B ao quadrado. Lembra lá de monômios e polinômios que a ordem das letras, a ordem dos fatores não altera o produto? Então, escrever AB ou escrever BA, a gente está falando do mesmo monômio. Então, a gente pode juntar porque eles são semelhantes. E aí, a nossa resposta fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A primeira está resolvida. A segunda, x mais y, que multiplica x mais y. Nós vamos ficar com x ao quadrado mais xy mais yx mais y ao quadrado. Resposta final juntando, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Perfeito. Vamos para o terceiro. C mais D ao quadrado é a mesma coisa que C mais D, que multiplica C mais D. Ou seja, C ao quadrado mais CD mais DC mais D ao quadrado. E a gente vai ficar, então, com C ao quadrado mais 2CD mais D ao quadrado. S mais T ao quadrado. S mais T, que multiplica S mais T. Vamos ficar com S ao quadrado mais ST mais TS mais T ao quadrado. S ao quadrado mais 2TS mais T ao quadrado. Olhando para as respostas, gente, qual é o padrão que a gente percebe? Não estão todas o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado segundo?
aí é o padrão da resolução do quadrado da soma, certo? Então, sempre que eu quiser utilizar a fórmula, é só calcular o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? A demonstração geométrica disso, da onde que vem esse resultado? É como se nós tivéssemos uma figura, um quadrado, e o lado é o A mais B. E aí, se a gente monta a área desse quadrado, a gente vai encontrar justamente o padrão de resolução que a gente tem no quadrado da soma. E aí, vamos utilizar então a regra prática, a fórmula, para resolver esses aqui, certo? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Resposta vai ficar x ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado. Primeiro está respondido ali. Próximo, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembrando, né? Quando a gente tem potência de uma multiplicação, a gente tem que aplicar os expoentes nos dois. Então, 49x ao quadrado mais 14x mais 1. Letra C. A na quinta potência ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nós vamos ficar com A na 10 mais 4A na quinta BC mais 4B ao quadrado, C ao quadrado. Lembra que não adianta botar o expoente só no C, porque senão o B não vai estar no expoente 2, certo? E aí a letra D eu vou resolver aqui em cima, ó, para ficar mais fácil a visualização de vocês. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, fração dá para simplificar, lembra? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, mais x sobre 2, mais potência de fração, é potência do de cima e potência do de baixo. Então, todos resolvido com a fórmula que a gente desenvolveu. Vamos seguindo. Agora, o quadrado da subtração. Nós vamos fazer a mesma situação. Vamos desenvolver os produtos através da distributiva para a gente enxergar o padrão que a gente tem para resolver. Então, A menos B vezes A menos B. Nós vamos ficar com A ao quadrado menos AB menos BA mais B ao quadrado. Resposta: A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Próximo, x menos y, que multiplica x menos y. X ao quadrado menos xy menos yx mais y ao quadrado. X ao quadrado menos 2 xy mais y ao quadrado é a resposta do segundo. C menos D, que multiplica C menos D. C ao quadrado menos CD menos DC mais D ao quadrado. Vamos ficar com C ao quadrado menos 2DC mais D ao quadrado. E S menos T, que multiplica S menos T, S ao quadrado, menos ST, menos TS, mais T ao quadrado, S ao quadrado, menos 2TS, mais T ao quadrado. O que mudou da fórmula de antes? Somente o menos na frente do 2.
o resto fica tudo igual. Então, se é o quadrado da soma, é tudo positivo. Se é o quadrado da diferença, vai um menos no meio. Aquele menos que está no meio do produto notável é o que vai no meio da resolução. Então, continua sendo, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Só que apareceu um menos aqui no meio, ó. É a única diferença. Beleza? Vamos treinar. A demonstração geométrica é como se a gente quisesse calcular, ó, a área só desse quadrado verde. O lado dele vai ser o A inteiro menos o pedacinho que a gente não quer, que é o B. E aí, resolvendo essa área, que é lado ao quadrado, a gente vai chegar na nossa resolução que a gente desenvolveu. Utilizando a fórmula, então. Vamos praticar? Vamos lá. Então, quadrado do primeiro. Com o tempo, vocês vão resolver isso mais direto. Mas agora é bom fazer o passo a passo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar 49x ao quadrado menos 56x mais 16. Vocês estão percebendo que vai dar sempre um trinômio? Não vai dar para juntar esses termos. Sempre vai ficar o trinômio de resposta. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 36a ao quadrado menos 12ab mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. X ao quadrado, ó, propriedade de potência vai juntar esses dois x aqui, ó. Menos 2x ao quadrado y, mais x ao quadrado, y ao quadrado. E a última, que é a confração, vou desenvolver aqui em cima de novo. Então, quadrado do primeiro menos, vamos só ajeitar aqui que é o quadrado da diferença, né, gente? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar p ao quadrado sobre 25, menos, essa aqui não vai dar para simplificar, então vai ficar 6ph sobre 5, mais 9h ao quadrado. E tá ali os quadrados da diferença, sem a gente fazer distributivo, a gente utilizando direto as fórmulas, as regras que a gente desenvolveu. E aí a gente tem o produto da soma pela diferença. Produto é uma multiplicação de uma soma por uma diferença de dois termos iguais. Então, o A mais B e o A menos B tem que ser os mesmos termos para funcionar, certo? Vamos para a distributiva para desenvolver. Então, nós vamos ficar com A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Aqui e aqui vai zerar, ó. O que vai sobrar? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos xy mais xy menos y ao quadrado. Vai zerar o termo do meio e vai sobrar x ao quadrado menos y ao quadrado. C ao quadrado menos CD mais CD menos D ao quadrado. Vai sobrar apenas C ao quadrado menos D ao quadrado. S ao quadrado menos ST mais TS menos T ao quadrado. Vai sobrar também S ao quadrado menos T ao quadrado. Percebam que só sobra o quadrado do primeiro menos o do segundo. Então, a resposta do produto da soma pela diferença é sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Alguns alunos perguntam, prof, dá para continuar fazendo multiplicação distributiva?
Até dá, gente. Mas tudo que facilita na matemática é melhor, certo? De tanto vocês fazerem produto notável, vai ficar automático essa resolução. Então, é importante que vocês treinem com a fórmula, certo? Demonstração disso é a área de um retângulo. Quando a gente tem A mais B e A menos B. Base vezes a altura. Desenvolvendo a multiplicação, a gente chega no que a gente acabou de conversar. E aí, de novo, né? Vamos treinar? Então, vou fazer pela fórmula, ó. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Fica 9 ao quadrado menos x ao quadrado. Mais fácil, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fica x ao quadrado menos 25 p ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó, a propriedade de potência, né? 100 menos a ao quadrado, b na 8. E quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos ficar com 9 c ao quadrado sobre 25 menos b na 6. Mais simples que os outros. Beleza? E aí tem dois produtos notáveis que até não são tão usados assim, mas a gente apresenta para um dia, se a gente precisar para algum exercício, tá ali. Cubo da soma e o cubo da diferença. A resposta vai ser sempre, ó, cubo do primeiro mais 3 quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Quando tem o menos no meio, a diferença é esses menos aqui, ó, na frente do primeiro e do terceiro termo, certo? Vamos praticar, né? Então, ó, cubo do primeiro mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Uma dica, a soma dos expoentes no cubo, ó, tem que dar sempre 3. Então, facilita de lembrar de como resolver, certo? Cubo do primeiro menos 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais, não, nesse caso menos, porque é intercalado os sinais, o cubo do segundo. Essa a gente já tem que organizar. Então, fica a ao cubo, menos 6 ao quadrado, mais 12a, menos 8. Certo? Vamos para a próxima. Cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. X ao quadrado, x ao cubo, desculpa, menos 12x ao quadrado, 16 vezes 3 vai ficar 48x, menos 64, beleza? Vamos para a letra D, tô fazendo a letra D aqui embaixo. Então, cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Vamos ficar com x ao cubo, mais 6, x ao quadrado, y ao quadrado, 4 vezes 3 mais 12, xy
Aqui faltou um doisinho na quarta potência. E mais 8y na sexta, certo? E a letra E, eu vou fazer aqui na lateral. Cubo do primeiro. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro. Vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. Nós vamos ficar, então, com 8a na 9. 8 vezes 3, mais 24. A na 9. Só um pouquinho que a prof botou cubo aqui, né? E, na verdade, é o quadrado. Então, aqui, nós vamos ficar, em vez de 24, 4 vezes 3, nós vamos ficar com 12. Então, deixa eu só ajeitar aqui o nosso 24, que vai ficar como 12. Então, nós vamos ficar com 12a na 6, y, mais 3 vezes 2, 6, a ao cubo, y ao quadrado, mais y ao cubo. Então, tem que ter muita atenção, né? Para a gente não se perder ali no meio dos expoentes das resoluções, certo? Seguindo. Alguns exemplos aí só para a gente trabalhar com todos eles, ó. A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. Quadrado da soma e quadrado da diferença pode ser binômio? Comentei antes que a resposta é sempre um trinômio, 3 termos. Então, ó, letra A não pode ser, letra C não pode ser. Qual é só o sinal que pode mudar? Só o do meio. Posso ter um menos na frente do segundo ao quadrado? Não. E aí, ó, qual que vai ser? X mais A ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo, ou é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Aqui, né? Resposta certa, letra E, porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença é, monta a conta, ó, quadrado da soma, A mais B, a diferença com o quadrado. É isso que o exercício pede para fazer. Vamos lá, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Menos, abre parênteses, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. O que esse menos na frente do parênteses faz? Ele troca o sinal, né? Então, nós vamos ficar, ó, a ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado, menos a ao quadrado, mais 2ab, menos b ao quadrado. A ao quadrado com menos a ao quadrado, b ao quadrado com menos b ao quadrado vai zerar. Vai sobrar 4ab. Então, esta diferença é igual a quádruplo do produto dos números. E aí, vamos lá. Considere as sentenças a seguir. A primeira tá certa? Quadrado da diferença. A resposta é 2 números? Não vou nem resolver, não é 2 números, né? A resposta são 3, é um trinômio. Então, falsa. Como é que a gente vai descobrir se essa tá certa? Fazendo a distributiva. Vamos conferir? 5x vezes y, 5xy. 5x vezes 3m, 15xm. 3z vezes y, 3zy. 3z vezes 3m, 9zm. Perfeito! Correta? E a próxima, o que a gente tem aqui? O produto da soma pela diferença.
A resposta do produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é 9x ao cubo ao quadrado? 81x na 6. Quanto que é 7a na quarta ao quadrado? 49a na 8. Exatamente o que a alternativa me informa. Então, também é verdadeira. 2 e 3 são verdadeiras. Resposta, letra E, também. E aí, gente, o que a gente tem de produto notável é isso. Agora é com vocês. Deem uma olhada em exercícios, né? Pesquisem aí, até na internet, o que vocês podem desenvolver para treinar essa forma, certo? Com certeza vocês são capazes. Um grande beijo, se cuidem e fiquem em paz.